Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso João Batista, e é o homem que Deus usou para preparar os corações para receber a Cristo. Tem uma pergunta aqui, está sem o acento, né, está sem o ponto de interrogação, que é: quem nos ensinou o caminho da salvação? Olha, eu estava em casa quando eu estava estudando esse texto, né, na segunda-feira, e tem um versículo, né, o versículo 5, que o João Batista ele faz uma pergunta. Ele diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha, vamos prestar bastante atenção nesse versículo. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Traduzindo, ele está fazendo uma pergunta para todos os seus ouvintes. Ele está perguntando o seguinte: quem vos ensinou o caminho da salvação? Olha, é muito importante a gente ter uma resposta bíblica para essa pergunta também. Porque nem todas as pessoas que ensinam o caminho da salvação, eles ensinam o caminho correto. Pelo contrário, às vezes a pessoa ensina um caminho que, como a Bíblia diz, há caminho que ao homem parece reto, certo, mas no fim é um caminho de morte. Irmãos, já contei algumas vezes essa história, contei ontem, mas vou contar de novo. É uma história contada pelo pastor lá no grande tabernáculo, né, em Londres. E ele viveu no século XIX, num tempo que eles estavam assim, meus irmãos, os trens estavam começando, né, não tinha tanto assim. E na Europa faz muito frio, mas muito, muito frio, né? Tem lugares lá em Londres, por exemplo, naqueles, né, cantos da Escócia, País de Gales, é muito frio. E então, uma senhora com uma criança muito pequena, ela tomou um trem e pediu para o rapaz lá que fazia a cobrança, né, que passava pelo trem, disse: olha, eu preciso descer em tal parada, né? Então disse: olha, em tal estação eu preciso descer. Eu fico pensando que quando a gente vai lá para São Paulo, pega aquele metrô e fica falando Estação da Luz, tá, né? Mas naquele tempo não tinha essas coisas. Então ela não sabia, né, exatamente onde era a estação, e o camarada então disse: não, a senhora fique em paz. Quando for chegar na estação, chegando, eu aviso a senhora. Nisso estava um senhor muito bem intencionado ao lado. E o trem foi, né, aqueles trem que andava longe, sabe? E aí, então, em determinado momento da noite, o trem parou e o camarada disse para ela: minha senhora, essa é a estação que a senhora precisa descer. É. Ela pegou a criança dela, desceu daquele trem, um frio assim de neve, uma coisa horrível, né? E o trem partiu. Tchac, 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 tchac. Era um lugar, meus irmãos, que não tinha nem estação, na verdade. É onde eles colocavam um maleiro lá, e o trem parava para pegar alguma coisa e continuava. Aí, depois de muitas horas, o trem me para lá na frente, e o homem vem e diz assim: minha senhora, cadê a senhora? Né? Chegou na estação daquela senhora. Aí ele disse: o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu pedi para ela descer lá naquela estação, lá atrás. E aí o rapaz olhou para ele e disse: você matou 2 pessoas. Lá faz muito frio, lá não tem abrigo. Você matou 2 pessoas. Não é a minha intenção. Era a intenção dele matar alguém? Não, não era a intenção. Só que tem uma coisa: ele não sabia o caminho, ele não sabia a estação. Então, o que ele deveria ter feito? Ficado quieto. Queridos irmãos, esse versículo 5 nos ensina uma coisa maravilhosa: que se você aprender o caminho da salvação, conforme a palavra de Deus, então você é um bem-aventurado. Pode pôr isso para dentro.
Vamos continuar aqui no nosso capítulo 3. Vamos lá. Você encontra aí no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 2, começa assim, né? Como é que está aqui? Versículo 1. No ano 15, né, do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, né? E aí o Herodes, aí o tetrarca, o governador da Galiléia, o Filipe, né, o governador de Traconites, o Lisânias, né? Então você tem aí um monte de nome. No versículo 2 fala, e sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote. São 7 nomes. São 7 nomes que mostram para nós que naquele tempo, meus irmãos, assim como hoje, nós, de certa forma, somos governados de uma forma material, civil, né, pelo governo, e também nós temos, assim, irmãos, a autoridade religiosa, e quase todos os lares são assim. As pessoas, elas moram num país, então tem o seu governador, o seu prefeito, mas também tem lá o pastor da igreja, tem, às vezes não é um pastor, né, é uma outra espécie de líder religioso, mas tem. O que esses nomes mostram para nós? Um tempo tenebroso, muito tenebroso, em que vieram o João Batista e o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pega esses nomes aí, por exemplo, o imperador, ele mandava no mundo, era uma espécie de Trump, né? Você tem 4 governadores aí. É porque a Palestina, aquele grande reino de Davi, tinha sido governado por Herodes o Grande. E agora, no tempo que Jesus e João Batista começam o ministério, ele estava dividido em 4 partes. Aquele não é um reino tão grande, mas estava dividido em 4 partes, né? E os mais conhecidos nossos são o Herodes e o Pilatos. Você já ouviu falar de Pilatos? Você já ouviu falar de Herodes? Então você tem aí um imperador, 4 governadores e 2 sacerdotes. O que isso mostra para nós? Mostra tempo de trevas. Meus irmãos, o imperador era um homem cruel. Os escritores, quando lembram dele, não lembram nenhuma coisa boa de Tibério. É chamado o mais triste de todos os homens. E ele, meus irmãos, ele descontava aquela tristeza, aquela angústia que ele tinha no coração, na alma dele, ele descontava nas pessoas. Por isso ele era uma pessoa assim, ele era um sádico, ele era um homem assim cruel, muito cruel, o Tibério. Mas os outros que eram governadores não eram diferentes deles. Inclusive está aqui, né, um vai ser acusado pelo João Batista. O Pilatos, você sabe a história de Pilatos. O Pilatos era um político, da melhor espécie para político e da pior espécie para nós. É aquele político que faz de tudo para se manter no cargo. É aquele homem que foi chamado para condenar Jesus, e quando ele estava lá condenando, a mulher dele avisou, não se intrometa com esse justo, e ele então decidiu, eu vou chicotear ele, mandar chicotear, e depois eu vou soltar. E aí os sacerdotes disseram, opa, não. Se você soltar ele, você não é amigo do César. Calma lá, eu também não quero ser inimigo do César. Então, crucifica-o, né? Veja só, irmãos, esse é o tipo de liderança que tinha. Quando fala do versículo 2 de Anás e Caifás, você tem o sacerdote, o mais velho, que é o Anás, e você tem o mais novo, que era genro dele, o Caifás. Traiçoeiros, mentirosos, traiçoeiros e mentirosos, assassinos. Por que assassinos? Porque foram eles, meus irmãos, que levaram o nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma traiçoeira e mentirosa, pagando lá para o Judas trair, arrumando falsas testemunhas para acusar Jesus na frente do Sinédrio e depois de Pilatos. Não foi isso que aconteceu? Então, quem que fez isso? Anás e Caifás. Quem perseguiu a igreja no livro de Atos até o capítulo 12? Anás e Caifás.
Quem que chicoteou todos os apóstolos de uma vez só, no capítulo 5? Anás e Caifás. Quem estava lá governando as pessoas de uma forma religiosa, quando mataram o Estevão? Anás e Caifás. Não tem coisa boa de Anás e Caifás, meus irmãos, na Bíblia, para falar deles. Como não tem coisa boa nem de Tibério, nem de Herodes, nem de Pilatos, e nem dos outros dois. Para ver tempos de trevas, que grandes trevas eram. Olha, irmãos, em tempos de trevas, pela graça de Deus, quanto mais trevas tem, é que brilha mais o que? A luz. Nunca se esqueça disso. Se você chegar um dia, ter um dia muito escuro, você saia para fora, nesse dia muito escuro, e você vai ver o céu, o quê? Você vai ver o céu cheio de estrelas. Então, quando tem um tempo de trevas tão grande como no tempo em que veio o nosso Senhor, que veio o João Batista, esse tempo de trevas, meus irmãos, tinha que ter um João Batista mesmo, tinha que ter o nosso Senhor. Já vou explicar. Olha, você não vê um pastor saindo na rua e sair demônio para tudo quanto é lado. Você vê isso hoje? Você não vê isso hoje. Se um pastor, alguém for na praça, ele não vai ser, meus irmãos, assim, assustado. Acontece muitas vezes, tem muitas pessoas possessas em muitos lugares, é verdade, mas não como no tempo de Jesus. Satanás sabia que Jesus era o Messias, que ia pisar a cabeça da serpente, ele é essa serpente. Então, irmãos, sempre que tem assim a evidência do Messias, ou a pessoa, a presença do Messias na Bíblia, Satanás ele fica bravo, ele fica aborrecido, ele quer pisotear, ele joga as pessoas contra o Messias, ele faz isso. Então, quando Jesus ele ia para a sinagoga, tinha possesso. Quando Jesus ia para a rua, tinha possesso. Quando Jesus ia para o templo, tinha possesso. Por onde ele passava, tinha. Por que tanto assim? É a manifestação do inimigo para se opor à vontade de Deus. Era um tempo de escuridão, era um tempo de trevas, era um tempo que o inimigo sabia que Jesus ia agir. Então, irmãos, como no tempo de Faraó, que ele foi lá, não é? E pisoteou o povo de Deus. Então agora quando Jesus nasceu, lembra? Mal nasceu, já mandou que matasse a criança lá em Belém, e agora o Messias, ele está lá para aparecer, então ele faz com que venha muitas trevas. Logo quem é o imperador? Quem que é o governador da Judéia? Quem que é o governador da Galiléia? Os piores elementos. Quem que cuida da vida religiosa das pessoas? Os piores elementos. É num tempo de trevas assim que brilhou a grande luz, o nosso Senhor. Meus irmãos, João Batista, o livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 3, diz que quem ensina a palavra de Deus, a quem muitos ensina, brilharão como a luz nas trevas. Isso é Daniel capítulo 12, versículo 3. Então você vai ver que João Batista é essa estrela brilhante que aparece nesse tempo de trevas. E você vê que além de João Batista, essa estrela brilhante que prega e ensina muitos, ele está falando de uma luz, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, que João não era ele a luz, mas ele veio para fazer o quê? Testificar da luz. Quem é a luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então isso explica por que aquele tempo era tão tenebroso, porque estava presente no mundo quem? A luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Você vai reparar, irmãos, sempre numa grande vitória na sua vida, ou mesmo aqui na igreja, a gente sempre vai ter alguma coisa assim que Satanás vai fazer para tirar a alegria, aumentar a tristeza talvez, mas é o que ele faz, é o que ele sempre fez, é a obra do inimigo. Aí aparece o João Batista, ele chega, está lá, começa a pregar o batismo do arrependimento. Então vamos lá, veja o versículo 2 do capítulo 3,
sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. A palavra veio no deserto a João. Bem, você pode perguntar, por que a palavra de Deus foi lá para o deserto? Com um templo tão lindo. O templo, no tempo de Herodes, era um espetáculo de arquitetura e grandeza, uma beleza sem igual naquela cidade, naquele monte, no Monte Sião, meus irmãos. Imagine um templo lindo no Monte Sião, Aí você tem aquele templo, você tem sacerdotes, você tem até aqueles 2 sumos sacerdotes. Por que a palavra de Deus, em vez de vir lá no templo e chegar na boca de um sacerdote bem vestido, sabe, com aquelas roupas brancas, lindas, vai parar lá no deserto, para um profeta que nem roupa tinha? Como é que João Batista se vestia? Com peles de camelo, com cinto de couro, e o que mais? Comendo gafanhotos e mel silvestre. O deserto, meus irmãos, é o lugar que Deus levou João Batista. Se você voltar no capítulo 1, aí no versículo 80, que é o último versículo, você vai ver que quando João Batista nasceu, o que Deus fez? Deus pegou João Batista ainda muito pequeno, nenezinho, e levou ele para onde? Levou ele para o deserto. O que isso significa? Que Deus pegou aquele menino e tirou ele de toda aquela mentira, daquele engano que era Anás e Caifás e o sacerdócio naquele tempo, naquela época. Deus pegou aquele menino e separou ele daquele lugar. Disse: não, você vai ficar aqui até eu te chamar. E a palavra de Deus veio para ele lá. Não foi no Anás, não foi com Caifás, não foi no templo, foi lá no deserto. É assim que Deus fez, e Deus tem feito isso. Onde encontrar, meus irmãos, a palavra de Deus, ou a palavra do Senhor hoje? Às vezes a gente pensa que a gente vai encontrar essa palavra, porque as pessoas gostam muito, gostam de ilusão. Às vezes acham que a palavra está num lugar, porque aquele lugar é bonito, porque aquele templo é grande, porque aquela igreja é magnífica. Se você entrar nas maiores catedrais deste mundo, você vai ver que lá tem tudo, menos a palavra de Deus. Aí vem aquela pergunta: se você entrar naquele grande templo e aprender o caminho da salvação com eles, sabe o que vai acontecer? Você vai parar no inferno. Obras magníficas dos homens, esses templos suntuosos, seja cristãos, seja muçulmanos, sejam templos budistas, e não existe coisa mais linda que os templos budistas espalhados neste mundo. Mas quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A palavra de Deus veio aonde? No deserto. Mas nem uma igrejinha de pano tinha, nem isso. Nem um pastor com um paletó, uma gravatinha. Essa gravatinha aqui foi do pastor Steve, ele me deu faz 25 anos, não tem nada embaixo, é falso, né? Aqui, chama gravata de hipócrita, não tem aquele negócio aqui, só um negócio de prender aqui. Diz que ele ganhou quando ele era novo, ele já morreu faz não sei quantos anos, não tem muito tempo. Mas veja, aonde está a palavra de Deus hoje? Sabe onde vai estar a palavra de Deus? Com pessoas que têm uma experiência com Deus, que já entregaram a sua vida a Jesus, que sabe o caminho da salvação, que é Jesus. Não é um lugar e não é uma pessoa. Tem muitas pessoas que aparecem o dia inteiro na televisão. Você liga a televisão, você coloca em alguma coisa assim, já aparece o camarada pregando sem você pedir. E ele não é nem um pastor cristão. Ele não crê em Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele crê num dia da semana para salvá-lo. E muitos, às vezes, das nossas igrejas, idolatram. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha o João Batista. A palavra de Deus veio para ele quando ele estava lá no deserto.
João é a voz que clama no deserto. É o que nós lemos no capítulo 3 e versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz que clama no deserto. Por que ele é chamado assim, pastor? Ele é chamado de voz. O que é voz? Voz é a palavra. Voz é porque ele está pregando. Voz no sentido que ele é o profeta de Deus. O que um profeta faz? Um profeta é a voz de Deus para o homem. Então, nesse sentido, ele é chamado de voz, ou seja, ele é um profeta, como o pai dele, quanto o pai mesmo, né? E o anjo Gabriel disse que ele seria profeta do Altíssimo. Então, ele é a voz nesse sentido. Por que voz? Porque ele é um profeta, porque ele anuncia a vontade de Deus, o caminho de Deus para nós. Voz que clama onde? No deserto. Por que deserto, pastor? É porque ele estava lá no deserto, mas agora ele não está mais. Ele está onde? Voz que clama no deserto. E se clamar no deserto significa falar ao coração dos homens. Irmãos, como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Olha, no livro de Eclesiastes, nós temos esse versículo aqui, que diz que o coração do ser humano está cheio de malignidade, de insensatez, mal que o acompanha por toda a vida. Não é um dia, 2 dias, é um mal que o acompanha por toda a vida. Portanto, queridos irmãos, quando fala de deserto, o deserto simboliza o coração humano, um lugar árido, um lugar duro. Já vamos ver, às vezes é um coração altivo, orgulhoso, às vezes é um coração depressivo, sabe? Às vezes é um coração tortuoso, às vezes é um coração escabroso. Que é isso? É um coração duro, é um coração que dificilmente a palavra de Deus vai entrar, cheio de pedras, cheio de espinhos. Então você vê, esse é um deserto, voz que clama no deserto. Meus irmãos, seja na altivez, seja na depressão, seja na tortura de vida, seja no empedramento do coração, a palavra de Deus entra. Os caminhos tortuosos endireitarão, os caminhos escabrosos aplanarão, os caminhos altivos abaixarão, os caminhos, todos os vales, quer dizer, está por baixo lá, ele vai se encher. A palavra de Deus, ela vem de acordo com cada necessidade, não importa, não tem nenhum coração bom, não existe. O que existe são corações necessitados da verdade de Deus para ser enchidos pelo poder do Espírito Santo. Então, João é essa voz que clama no deserto. Qual que é o trabalho do Batista aí, de João Batista, né? A palavra de Deus mostra para nós que ele, desde o Velho Testamento, irmãos, preparar o caminho do Senhor. Olha o que disse o anjo Gabriel, no livro de Lucas, onde nós estamos, no versículo 17. O anjo Gabriel disse assim para o pai dele, antes dele nascer. Quando o pai dele descobriu que ele ia nascer, o pai dele olhou e disse: olha, ele vai converter o coração de muitos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esse seu filho, falando para o Zacarias, ele vai preparar as pessoas para ouvir Jesus falar, preparar o coração para receber Jesus. O pai dele, meus irmãos, quando ele nasceu, já no capítulo 1, mas lá na frente, no versículo 76, disse: tu, menino. Ele podia dizer tu, meu filho, mas ele não fala. Ele fala: tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. E como eu disse, como é que estavam esses corações? Esses corações, meus irmãos, estavam duros, estavam tristes, estavam orgulhosos de soberba, totalmente torto, com muita coisa ruim dentro dele, mas a profecia foi: você vai preparar esses caminhos. Olha, você nunca duvide do poder da voz de Deus, a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus, ela entra num coração e transforma uma vida? Nunca se esqueça disso.
Você lembre que a palavra diz que a minha palavra nunca vai voltar o quê? Nunca vai voltar vazia, mas ela vai fazer o que lhe apraz. Então, tudo que você tem que fazer é o que o Batista fazia, é o que João Batista fazia, é o que os apóstolos faziam, é o que Cristo, nosso Senhor, fazia, que é pregar o Evangelho, que é anunciar o caminho da salvação em Cristo Jesus. Você quer curar um coração? Muito bem. Como eu posso curar um coração? Como é que João Batista ia fazer isso, né? Vamos continuar aqui, meus irmãos. Como João Batista fazia isso? Preparando os corações para Jesus. Capítulo 1, versículo 77. Vamos lá comigo? Você pegue a sua Bíblia aí, capítulo 1 e versículo 77 do livro de Lucas. Está bem pertinho, né? Diz assim, falando do menino. O pai disse que o menino ia ser chamado Filho do Altíssimo, ia ante a face do Senhor, preparar os seus caminhos, tá bom, mas para quê? Versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos pecados, conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então, João está fazendo a pergunta aqui, no versículo 5. Pode voltar para o capítulo 3, versículo 5. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa pergunta é muito importante, porque ele faz essa pergunta para as pessoas. Quem ensinou para vocês o caminho da salvação? Você já parou para pensar nessa pergunta? Você já parou para pensar o que Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 23 e versículo 15? Você está com a sua Bíblia? Abra lá. Vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 23 e versículo 15. Isso aqui, irmãos, é a palavra do nosso Senhor aos escribas e fariseus. Ele disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, ou seja, um convertido, um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Essa doutrina falsa, essa mentira religiosa, quando ela entra num coração, quando uma pessoa recebe o caminho da salvação de uma forma mentirosa, errada, a palavra de Deus está dizendo, você se torna filho do inferno 2 vezes. A coisa mais difícil que existe é tirar uma pessoa do caminho de uma seita que ela aceitou e recebeu. É muito triste. É muito triste você ver uma pessoa se apegado à seita, sabe? A seita está sempre firmada em coisas, em dias, sabe? Em usos e costumes. Isso é seita. É diferente. A fé verdadeira, ela está firmada numa pessoa, na obra dessa pessoa, no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a verdadeira mensagem de salvação não descansa em usos, costumes, manias, dias, ano, nada disso. Descansa na pessoa de Jesus Cristo. É em Cristo Jesus que ele está descansado, porque ele olha para Cristo, vê Cristo na cruz, no lugar dele, pagando os seus pecados, derramando o seu sangue para pagar os seus pecados, e ele tem paz. Por isso, meus irmãos, a pergunta de João Batista é muito importante. Olha, preparando esses corações para Jesus. Você sabe o caminho da salvação? Estamos terminando, vamos voltar lá para Lucas capítulo 3, porque vamos dar uma olhadinha rápido na mensagem de João Batista. O que ele pregava? Capítulo 3, versículo 2. Perdão, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O que ele pregava? Arrependimento. Para quê? Para remissão dos pecados. É muito importante essas duas coisas. Presta atenção. Você, presta atenção. Porque é tão importante para a sua vida. O que é arrependimento, pastor? Dá uma olhada aqui nessa tela. É quando leva o ouvinte a entender que ele é um pecador. Senão não tem arrependimento. Está arrependendo do quê? A primeira coisa que ele entende é que ele é um pecador. Ele entende que o pecado afasta ele de Deus. Ele entende que ele tem que odiar o pecado que o afasta de Deus. Então, meus irmãos, o arrependimento faz isso, faz ele entender a gravidade do pecado e de como ele tem que se afastar desse pecado. Agora, não é só isso. Dá uma olhada no capítulo 3, versículo 3, porque está dizendo que ele pregava o arrependimento e o que mais? Na remissão dos pecados. Ok. Por que isso é importante, pastor? Pregava a remissão dos pecados. Porque você está se arrependendo dos seus pecados? Eu estou me arrependendo. Tá. E quem que vai tirar eles? Quem que vai curar isso aí? Quem que vai curar essa ferida? Qual que é o remédio para essa coisa horrível que é o pecado? Irmãos, o João Batista. O João Batista, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele viu Jesus. Aquela multidão, ele era um homem tão famoso, que só ele que estava batizando naquele tempo. Toda Jerusalém, circunvizinhos, Judéia, Galiléia, vinha gente de todo quanto é lugar, era aquela fila para ser batizado. Aí quando ele viu Jesus, e aquela pomba sentou na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Aqui está quem pode curar vocês. Porque uma pessoa pode se arrepender de muita coisa errada que ele fez, mas quem é que vai pagar a culpa? A pessoa tem que crer que Jesus Cristo morreu para pagar o seu pecado, a sua culpa. Portanto, ele pregava arrependimento e a remissão dos pecados, que mostra a necessidade de crer no Cordeiro de Deus. Não tem outra forma, meus irmãos, de pregar o Evangelho, se não chamar as pessoas ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem aquele Evangelho que fala, você só precisa crer, não, você tem que se arrepender dos seus pecados. Não é só crer. Porque você está crendo em quem? Em Cristo. Mas por quê? É porque eu sou um pecador. Ah, sim. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Está muito fácil hoje as pessoas se tornarem crentes, evangélicos. É muito fácil. Há um evangelho nocivo, que diz que você mesmo pode resolver seus problemas com Deus. Vai que você vai lá, faz uma procissão, você faz uma correria aí, você faz um donativo, ajuda alguém e coisa e tal, pronto, estou comprando minha salvação. Não, só tem um jeito de você obter a salvação, é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É muito importante aquele texto de 1 João capítulo 1, vamos dar uma olhada em 1 João capítulo 1, 1 João, lá no final da Bíblia, você pode pegar aí, 1 João, capítulo 1, diz assim, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Eu não tenho pecado, então você é um mentiroso, não tem verdade em você. Aqui está dizendo, se você diz que não tem pecado, você está se auto-enganando, você está enganando a você mesmo. E tem muita gente, tem muito fariseu, tem muito escriba, como Jesus disse, hipócritas, que diz, não tenho pecado. Então, se você acha que você não tem pecado, você está enganando a você mesmo.
Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo, quer dizer, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você diz que não tem pecado, você está falando que Deus é mentiroso, porque Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É por isso que é tão importante você entender o versículo 9. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ou seja, para você confessar, você primeiro se arrependeu dos seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, quer dizer que você está confessando para alguém. Não, eu vou confessar esse meu pecado aqui para o meu irmão aqui. Não, você tem que confessar primeiro para Deus. Você tem que conversar com Deus. Deus, Ele sabe se você está mentindo ou não. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e nos purificar de toda justiça. Olha, você pega uma criança e a mãe fala não para ele, não vai brincar lá fora que está chovendo, ele vai lá no barro, volta tudo sujo. Mãe, foi. A senhora me perdoa, eu te perdoo, meu filho, mas tem que limpar essa sujeira. Um bom banho no moleque vai limpar a sujeira do moleque. O problema é que pecado não se lava com água. O problema é que pecado não se lava com penitência. O problema é que pecado não se lava com conversa fiada, com coisas penduradas no pescoço. Não. Aqui diz, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Uma coisa é perdoar, eu te perdoo. Outra coisa é o quê? Purificar. Você pode perdoar o seu irmão, mas você não pode limpar ele. Eu posso brigar com o Juvenal aqui e ele me perdoar, mas ele não pode me limpar. Só Jesus Cristo pode limpar pecados. Como é que eu sei disso? Versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus Cristo faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Isso é preparar uma pessoa para receber Jesus. É você dizer que ela é uma pecadora, que ela precisa se arrepender e que ela precisa de perdão para os pecados dela. Só tem um jeito do pecado ser perdoado, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ela precisa crer em Cristo para ter perdão dos seus pecados. Não tem outro jeito de ir para o céu. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Está aqui o caminho da salvação, dita por Deus, pela palavra de Deus, dita pelo Batista, dita pelo próprio Senhor Jesus, todos os evangelhos, por toda a palavra de Deus. Só Jesus Cristo salva. Então, irmãos, essa era a mensagem do Batista, o efeito poderoso dessa mensagem. Vamos voltar no capítulo 3. Qual é o efeito? As pessoas começaram a perguntar, né? Começaram a perguntar, capítulo 3 aí, né? E versículo 10. A multidão o interrogava, dizendo: o que faremos? O que faremos? Então, meus irmãos, o efeito poderoso do arrependimento é que leva a pessoa a reconhecer o seu pecado e ela tem uma pergunta a fazer para Deus: o que faremos? O que faremos? Guarda tal dia da semana que você vai ser salvo. Não, não é essa a resposta. Não é. O que faremos? Ele está dizendo: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
olhou para a multidão lá e disse: olha, vocês têm duas camisas aí, dá uma para quem não tem. Tem comida a mais? Reparte. O soldado perguntou: e nós? Você para de bater nos outros sem dever, para de reclamar do salário, de ser violento. E o publicano perguntou: e nós? Vocês param de roubar. Vocês são político ladrão, para de roubar. Cada coração tem uma necessidade. Irmãos, o maior apóstolo foi Paulo. E o dia que ele caminhou, olha, ele estava lá com o caminho da salvação errada, porque ele era um fariseu. E de repente Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo, uma luz brilhou. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Né? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele disse, né? Que queres que eu faça, Senhor? Olha a mesma coisa que esses homens estão perguntando: que devemos fazer? E agora o que devemos fazer? Atos capítulo 16, versículo 31. Você consegue abrir comigo lá em Atos capítulo 16 e versículo 31? Vamos lá? Consegue na tela esse versículo? Atos capítulo 16 e versículo 31. Você sabe, irmãos, que esse texto é o texto que Paulo foi preso, ele estava na cadeia, cantando de noite, pregando a palavra de Deus para os presos, ele preso também com as mãos e os pés no tronco, ele e o Silas, e de repente teve um terremoto, as portas da prisão se abriram, mas eles não saíram de lá. O carcereiro foi correndo para ver se algum preso tinha escapado, mas Paulo disse: ele ia se matar. Não, não se mate, nós estamos todos aqui. Ele fez uma pergunta para Paulo, versículo 30, me desculpe, né? Versículo 30, né? Eu estou errado. Senhores, o que é necessário para que eu seja salvo? O que eu preciso fazer para ir para o céu? Já fez essa pergunta? Faça agora essa pergunta. Faça agora. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Meu Deus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? A resposta está no versículo 31. Essa é a resposta. A resposta é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. No mesmo instante, passado pouca coisa, no versículo 32 diz o quê? No versículo 32, lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam na sua casa. O que mais que diz aí? E tomando ele consigo naquela mesma hora, lavou-lhes os vergões e logo foi o quê? Foi batizado. Naquela mesma noite. Se converteu naquele dia e batizou naquele dia mesmo. Isso não pode. Está aí. A palavra de Deus está mostrando para nós. Nós vamos terminar por aqui, tá? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou o caminho da salvação? Será que ensinou correto? Vamos aprender com a palavra de Deus. Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Bendito seja Deus.